Olá, graça e paz, irmão e irmã. Nós estamos aí seguindo, todos os cuidados, as recomendações que temos recebido, e esse tem sido um tempo precioso para a gente também meditar um pouco na palavra de Deus e compartilhar aquilo que tem vindo ao nosso coração e que pode abençoar você nesses dias. Hoje eu queria refletir com vocês em um texto que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Quando eu estudo esse texto, eu penso em três coisas importantes que ele me diz. Primeiro, ele faz para mim um diagnóstico. Quando a gente tem alguma enfermidade, e como nesses dias a gente está vendo aí a questão do coronavírus, está todo mundo preocupado com os sintomas, né? Quais são os sintomas, como cuidar, qual sintoma é grave, qual sintoma não é. E a maioria das coisas da nossa vida a gente precisa de ter um diagnóstico correto. Às vezes a gente não tem um diagnóstico correto da vida e a gente pode então passar a trazer soluções para problemas que às vezes nem existem ou trazer ansiedades e preocupações sobre coisas que não são essencial. Jesus começa dizendo para a gente, é verdade, não se engane. Essa nossa vida é cheia de sobressaltos, essa nossa vida é cheia de dificuldades, nós encontramos muitos problemas ao longo da vida. Então a gente tem um diagnóstico, no mundo a gente vai ter aflição. Às vezes a gente não quer passar pelos momentos difíceis, nós tendemos a fugir deles, a contorná-los, mas Jesus ele nos assegura que a gente precisa encarar situações tais como elas se apresentam para nós. Se ele diz, no mundo tereis aflições, ele está dizendo que há coisas que não podemos escapar delas. Muitas vezes, os cristãos e cristãs querem se considerar pessoas imunes aos problemas e costumam pensar que quando alguém sofre, quando alguém erra, quando alguém está passando por um problema, é porque essa pessoa não tem fé, porque essa pessoa está longe do Senhor, mas não é assim. Nem sempre. Jesus diz para nós que há coisas que todos os seres humanos hão de passar. E às vezes até mesmo a perspectiva do milagre que a gente tanto espera pode não ser como a gente imagina. Eu me lembro que Jesus, certa vez, falando para os seus discípulos, ele disse assim, havia muitos leprosos nos dias de Eliseu, mas só Naamã foi curado. Havia muitas viúvas passando dificuldade no tempo de Elias, mas só para uma ele multiplicou o azeite. Então, Jesus está dizendo que nem sempre os milagres acontecem para todos e isso não é culpa das pessoas. São as circunstâncias que estão diante de nós e aquelas coisas que estão no domínio do Senhor. Como lá diz no livro de Deuteronômio, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós. Então há coisas que a gente não sabe. Por isso a gente precisa ter a confiança do que Jesus diz para nós e não nos iludirmos. Entender que no mundo a gente vai passar aflições. Mas será que a gente pode ficar só no diagnóstico? Porque ele é um pouco terrível, às vezes, se a gente parar para pensar, né? Não, Jesus vai além. Jesus, ele determina também uma receita. Então, ele dá um diagnóstico, mas ele também dá uma receita. Qual é a receita de Jesus? Tende bom ânimo. Como é importante o bom ânimo? Aquelas pessoas que são otimistas, aquelas pessoas que têm uma boa perspectiva das coisas, geralmente encontram saídas criativas. Elas também conseguem resolver problemas de maneiras que outras pessoas não conseguiriam. Elas têm resiliência diante das dificuldades, conseguem esperar o tempo próprio das coisas. Elas não desanimam, não é? Tem um ditado aí que diz, eu sou brasileiro e aí por isso eu não desisto nunca. E aí a gente fica pensando, quanto mais isso seria se a gente pudesse dizer, eu sou um cristão, uma cristã de verdade e por causa de Jesus eu não desisto nunca. Ter bom ânimo é uma coisa fundamental. E nesses dias, então, muita gente se desanima, muita gente se desespera, muita gente se angustia e por isso esquece que Jesus está dando essa receita para nós. A fé, ela promove esse bom ânimo. Ela não ignora os problemas, ela não deixa de levar em consideração as dificuldades, mas a fé sempre abre a perspectiva da saída, da mudança, da renovação. E se a gente pudesse parar só no diagnóstico e na receita, já estaríamos em um bom caminho. Mas a gente vai além disso. Jesus se coloca como modelo para nós. E ele termina esse versículo dizendo, olha, vocês no mundo vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci
o mundo. Jesus está acima dos nossos sistemas, Jesus está acima da nossa existência, Jesus está acima da nossa humanidade e Ele nos convida a subir para esses lugares altos com Ele. Ele nos convida a nos tornarmos como Ele. E Ele diz que porque Ele conseguiu aquela determinada coisa, Ele também está abrindo caminho para que a gente possa conseguir. Jesus tinha acesso ao Pai, Ele nos garante acesso ao Pai. Jesus, Ele tinha poder e autoridade, e Ele também nos concede poder e autoridade. Jesus tinha esperança e Ele nos transmite a esperança. Ele é um modelo para nós. Jesus também passou por momentos difíceis. Lá no Getsemane, Ele disse assim: Pai, esse momento é muito difícil, essa é uma hora de grande agonia, mas que seja feita a tua vontade. Então Jesus também passou pela angústia, Jesus também passou pela tristeza, Jesus passou por muitas coisas que a gente também enfrenta. Nenhum dos sentimentos que você está vivendo de confusão ou de ansiedade nesse tempo de coronavírus é algo que Jesus não experimentou. Ele experimentou, mas Ele venceu. E Ele nos dá a confiança de que a gente pode vencer também. Então hoje eu quero deixar para você essa mensagem de alegria, essa mensagem de esperança e de ânimo. Como eu disse na mensagem anterior, não seja tolo nem ingênuo, não haja com tolice nem com ingenuidade. Então isso significa reconhecer que a gente vai ter aflições mesmo, que a gente vai ter problema. Então reconhecer isso é não ser tolo nem ingênuo, mas reconhecer que nós podemos manter o bom ânimo porque nós temos em Jesus um exemplo, isso é um sinal de fé. E eu desejo isso para você nesse dia de hoje, que o Senhor siga nos abençoando, nos fortalecendo, e nós oramos por todas as pessoas que talvez nesse tempo tenham dificuldades com a sua subsistência ou o seu trabalho exige que ele esteja lá e não consiga se afastar, e que esse profissional, esse homem e essa mulher sejam abençoados agora pelas nossas orações, os trabalhadores e trabalhadoras autônomos, os entregadores que estão nas ruas todos os dias, as pessoas do comércio, do supermercado, da farmácia, da padaria, dos serviços essenciais, as pessoas do serviço da saúde, aquelas todas que estão aí trabalhando nesse tempo tão difícil e que a vida delas, a saúde delas, significa também cuidado e preservação da nossa própria vida. Que Deus possa abençoar a todos nós, a todas nós nesse tempo e renovar o seu bom ânimo, porque tem de bom ânimo. Jesus venceu, a gente vai conseguir também. Que Ele seja a nossa fortaleza e que nós possamos nos esconder no Senhor até que passem as calamidades. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Que Ele te abençoe. Amém.